Uma alternativa, para não ter que fazer a liberação da costela, é fazer o que é chamado de alça de cinta, em que é aproximadamente o mesmo retalho, o mesmo flap que a gente vai fazer ali, o mesmo retângulo executado, porém a gente vai fazer, ao invés da costela, a gente vai também fazer uma abertura, um túnel na musculatura do abdômen mesmo, um túnel ali pela musculatura do abdômen, e daí fazer a mesma fixação que faria na costela, porém num fragmento de musculatura. Acaba não ficando tão firme quanto na costela, porque é um músculo, mas vai fazer um alto nível de cicatrização e uma boa segurança de qualquer maneira, como mostrado aqui na figura lateral. Mas também é um tanto difícil, um tanto trabalhosa de ser realizada. E a gente tem também a gastropexia incisional, que acaba sendo a mais utilizada, é a melhor custo-benefício aí que a gente tem. Um pouco mais fácil de ser realizada do que todas as outras e dá uma segurança suficiente, bem significativa ali, de que esse estômago não vai sair do lugar. Tem a vantagem também de não invadir o lumen gástrico, e a segurança dessa cicatrização vai se dar de acordo com a quantidade de sutura que a gente fizer ali. Normalmente a gente sempre tenta pegar pelo menos uns 5 centímetros de incisão para poder fazer essa gastropexia. Tem um vídeo que está anexado nessa aula, ali no AVA, disponível para vocês, para que vocês vejam exatamente esse procedimento sendo realizado. O que a gente vai fazer é uma incisão na parede abdominal de aproximadamente 5 centímetros, uma incisão também longitudinal no ântero pilórico, também de 5 centímetros, e daí vai suturar uma borda de cada ferida na outra, em contínuo simples. Então um contínuo simples de ida, um contínuo simples de volta, e daí a gente vai ter uma área bem significativa ali de cicatrização para ocorrer essa aderência do estômago na parede abdominal. Por isso que é uma maneira que fica bem segura também. Quando o estômago está necrosado, como eu disse, a gente tem que fazer a retirada dele, e essa gastrectomia vai ocorrer dependendo de onde estiver necrosado. Quando ocorre comprometimento desse estômago na região em que se tem a vascularização desse estômago, é importante lembrar que a gente tem que preservar a vascularização, porque ela é uma vascularização muito nobre que não irriga única e exclusivamente o estômago. Como por exemplo, como mostrado aqui, nessa região, caso a gente tenha que fazer a retirada ali do fundo desse estômago e de parte do corpo aqui, da curvatura maior, a gente não pode simplesmente ligar esse vaso aqui embaixo e ligar ele ali outra na base dele, porque senão a gente também já vai automaticamente necrosar o baço junto, porque lembrando essa ramificação aqui, essas vascularizações daqui e daqui fazem a irrigação ali do baço, né? Então a gente tem que ligar vaso por vaso ali logo na entrada do estômago para conseguir preservar essa vascularização. Ou uma alternativa que a gente tem, principalmente quando a gente não tem o comprometimento de regiões vasculares, ao invés de fazer a gastrectomia, é fazer a invaginação da parede gástrica, em que a gente vai fazer uma sequência de Cushing envolvendo a região necrosada. Toda essa região aqui é a região que esteja necrosada, vai pegar desde a parte saudável, de uma borda saudável a outra borda saudável, imaginando como se você tivesse feito um corte em elipse para retirar essa região, e daí vai suturar. Quando fizer isso, você vai fazer a invaginação de toda essa região necrótica. Com isso, você vai ter escondido essa parte, sem ter feito a abertura do lúmen desse estômago. Aí que está a grande vantagem dessa técnica. Como você não abriu propriamente o estômago, não vai ter a maior chance de contaminação no transcirúrgico pela liberação do conteúdo estomacal. A partir do momento que você fizer essa sutura, aquela região, toda essa região aqui que vai estar lá para dentro, quando ela terminar de necrosar, ela vai cair aqui no estômago e vai ser digerida pelo próprio estômago, por isso que não tem problema ela cair ali. E como está feita a sutura, a partir do momento que essas partes estiverem já sofrido a liberação dessa parte necrótica, elas vão cicatrizar uma borda com a outra e você vai ter a recuperação desse estômago, a retirada do ponto necrótico, sem ter feito a abertura do seu lúmen. No pós-operatório de dilatação gástrica, tem-se a recomendação de fazer o jejum de 24 horas, mas atualmente já é sabido que jejuns maiores do que 8 horas começa a ser prejudicial para o intestino desse paciente, para a mucosa intestinal desse paciente. Ainda mais para um animal que estava debilitado com todas as alterações que a gente já viu da dilatação gástrica. Então, no máximo 8 horas de jejum para esse animal e depois o início de alimentação
alimentação líquida em muito menor quantidade, mas iniciar algum tipo de fornecimento nutricional para esse animal. Dieta, como já dito, várias porções ao dia, que vão ser feitas justamente para ter uma diminuição na quantidade de alimentação em cada vez. Ao invés de, por exemplo, o paciente comer 100 gramas de uma vez, ele vai comer 10 gramas em 10 vezes no dia. A utilização de protetores gástricos, afinal, esse estômago tem uma alta capacidade de ter desenvolvido úlceras ou de desenvolver úlceras no pós-operatório, diante de todas as alterações ocorridas. Reposição hidroeletrolítica desse paciente através da fluidoterapia. Realização da antibiótico terapia mantém a mesma que tinha sido iniciada antes do procedimento. Também é importante fazer a administração de antioxidantes nesse paciente, como vitamina C e a vitamina E. Essa vitamina C e a vitamina E, na verdade, elas podem até ser feitas antes do procedimento cirúrgico. Assim que coloca o paciente na fluidoterapia, começou a fluidoterapia de emergência, fez os antibióticos, fez as outras medicações que possam ser mais importantes no momento emergencial, já administra logo depois a vitamina C e a vitamina E, porque elas vão diminuir a quantidade de radicais livres ou vão diminuir o efeito que esses radicais livres acabam realizando no pós-operatório também. E também a analgesia do paciente, como sempre necessário após um procedimento cirúrgico.